para mim, termos aqui o presidente Bolsonaro, o grande país, o Brasil, ele está fazendo um trabalho excelente. Isso aí agora é a tradutora lá, oficial. Mas tá aí o se não me engano, a voz que está tentando fazer a pergunta repetidamente é do nosso colega Luiz Fernando Silva Pinto. Ah, que ainda não teve a chance. Que ainda não teve essa chance, ele está segurando. O Trump fez um gesto com ele 2 vezes, né? Mas vemos aí, né, o Trump também exaltando esse momento de grande relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, exaltando a campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro e que vão discutir, como a gente veio falando aqui, comércio e Venezuela. E nessa hora de... É uma satisfação estar nos Estados Unidos, depois de algumas décadas de presidentes anti-americanos. O Brasil mudou a partir de 2019. E, obviamente, temos muito a conversar, muita coisa a oferecer um para o outro, para o bem dos nossos povos. Tenho, sim, como disse de há muito, que muita coisa em comum com o senhor Donald Trump. Isso, para mim, é motivo de orgulho e satisfação. Ele quer uma América grande e eu também quero um Brasil grande. Pode ter certeza, a partir desse momento aqui, o Brasil estará mais do que nunca engajado com os nossos Estados Unidos. Isso, no meu entender, é motivo de orgulho e satisfação para os nossos povos. Muito obrigado. Mr. President. Excuse me, translation now. It gives me great pleasure to be here. Agora a tradução, né? To take part in this visit. Nesse momento de grande simbolismo, né? Não deixa de chamar a atenção também a gravata verde-oliva do presidente brasileiro. O presidente Trump usando a gravata vermelha, que muita gente associa por aqui, inclusive no governo, a movimento de esquerda, mas vermelho é a cor do Partido Republicano, né? Tem a camisa da seleção brasileira ali do lado. Ali, deitada sobre a mesa, uma camisa brasileira. Essa já é a coletiva depois do encontro. A gente ainda não sabe o que eles falaram naquele salão oval. Exatamente. So yes, increasingly from now onwards, Brazil will become increasingly engaged with the U.S. and I'm very proud and pleased that that is so. Ainda é a tradução. E antes de começar, eu acho que nós gostaríamos de... Vocês sabem que o Brasil é uma grande potência no futebol, um grande país. Nós gostaríamos de dar essa camisa aqui. Acredito que ele tem uma também, mas sabemos todos sobre o fato do Brasil ser um poder no futebol, tem grandes jogadores. Eu posso ainda me lembrar de Pelé e tantos outros que vocês tiveram uma grande história, vocês têm uma grande história. Aqui vamos trocar camisa, aqui a dele está a camisa da Seleção Nacional Americana. É uma honra entregá-la ao senhor. E tem a brasileira ali, né, Marcelo? A brasileira já estava ali de lado, que a gente viu ali na mesa colocada, né? Então, eu estou entregando a Depois vamos tentar saber. A 19 deve ser por causa de 2019. Talvez, da campanha celebrada do Jair Bolsonaro. Eu sou um pouco mais novo, mas também lembro do Pelé. Aproveitar a oportunidade e entregar-lhe também a camisa, né? Que simboliza ali o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, que nos deu muita alegria no futebol. E é um prazer aqui entregar essa camisa com o teu nome atrás, ok? Pelé é citado pelos dois, hein? Aí a tradução agora da fala do presidente Bolsonaro. Best ever soccer player Edson Arantes de Nascimento, also known as Pelé, who gave us so much joy by playing football and for his talented football. O Brasil está oferecendo o acesso. Bom, aí ele foi responder outra pergunta. Estamos inclinados a fazer isso. O relacionamento que temos agora com o Brasil nunca foi melhor. Acredito que houve bastante hostilidade em relação a outros presidentes, mas nenhuma hostilidade comigo agora, e vamos examinar isso agora com mais cuidado em relação à OTAN ou algo que tenha a ver com aliança. Nós temos uma grande aliança com o Brasil, melhor do que jamais tivemos. Isso, a tradução está lembrando que tem a ver com a pergunta sobre privilégios do Brasil na OTAN, e é isso que ele estava
respondendo. Estamos trabalhando com eles, não temos nenhuma hostilidade com o Brasil, como aconteceu Então, ela antes. traduzindo o que Marcelo acabou de nos traduzir, mas vemos aí que esse momento se dá num clima mais informal e amigável O possível. presidente do Brasil está trabalhando para oferecer aos Estados Unidos o acesso a uma base de lançamento de foguetes no Brasil. Os americanos poderão ir para o Brasil também sem visa. O que o senhor gostaria de ver o presidente Bolsonaro levar de volta ao Brasil como resultado dessa visita? Bom, nós estamos trabalhando em várias questões militares, estamos trabalhando também na questão dos vistos para funcionar com mais facilidade. Tudo isso é muito bom. Temos muitas coisas que o Brasil gostaria e estamos trabalhando nisso. Um dos elementos mais importantes dessa relação tem a ver que o Brasil produz ótimos produtos, nós também, e o nosso comércio nunca foi tão bom quanto poderia ser no passado. E, em alguns casos, deveria ser muito melhor. Então, acredito que o nosso comércio com o Brasil vai aumentar substancialmente. Nas duas direções, estamos querendo muito isso. Isso é uma das coisas que o Brasil quer. E agora a gente vai ter a tradução em português, mas você vê que a pergunta foi do Luiz Fernando Silva Pinto, nosso colega. Uma pergunta um pouco crítica em relação... Vocês estão ganhando a questão da base de Alcântara e a questão do visto para os americanos. O que esperar de volta? E o presidente, então, Trump, falou aí do acordo militar, acordo na área de segurança, que é uma coisa que vem sendo costurada pelo ministro Sérgio Moro, é bom lembrar. E a questão comercial, sem explicitar o que vai ser feito nesse sentido, né? Porque a gente sabe que tem um ponto aí nevrálgico que os produtos que o Brasil quer ver entrar nos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm interesse nesse momento. Em relação à Venezuela, o que o senhor gostaria de ver acontecendo? Bom, eu sei exatamente o que eu gostaria que acontecesse na Venezuela, mas vamos falar de várias coisas, todas as opções estão na mesa. É uma vergonha o que está acontecendo na Venezuela, as mortes, a destruição, a fome. É difícil acreditar que um dos países mais ricos do mundo é um dos mais pobres do mundo hoje, mais empobrecidos países do mundo. E vamos falar disso profundamente. Aí a questão da Venezuela. Questão da Venezuela, lembrando que a posição do Brasil, que foi até reforçada ontem pelo porta-voz, Rego Barros, é de não intervenção militar. Ele disse que uma intervenção bélica feriria até a nossa Carta Magna, a posição brasileira, ontem de novo reforçada pelo nosso porta-voz nos Estados Unidos, lá que está presente também nessa vida. O país mais pobre. Isso. E nós vamos conversar sobre isso. O Brasil pode ser envolvido numa ação militar na Venezuela? O senhor está apoiando os esforços do Brasil de entrar na OCDE? Sim, estou apoiando esses esforços para entrar na organização. Eu posso falar pelos dois países, todas as opções estão na mesa em relação à Venezuela. E o senhor gostaria de ver o Brasil envolvido em algum tipo de opção militar? Bom, não discutimos isso ainda, vamos falar disso hoje. Agora, vendo a tradução, deixa claro que os Estados Unidos não tiram da mesa a questão militar, não é? E aí a Raquel Carambu, nossa colega, insistiu. Mas você gostaria de ver o Brasil envolvido numa questão militar? E ele disse que não discutiu ainda, né? E aí a gente vê um ponto de dissonância, acredito, claro, entre a política americana, que não tira da mesa essa opção, e a brasileira. Voltou um pouquinho, por isso vocês vão ter a sensação de estar ouvindo aí realmente mais uma vez a última pergunta. Aí é uma pergunta sobre o sistema de saúde e fiquei infeliz de não ter conseguido substituir o Obamacare por anos, e quando chegou na hora de votar, aí ele botou o polegar para baixo. Nós teríamos tido um sistema de saúde muito melhor, fizemos a campanha grande, e na campanha, horas antes da votação, ele nos afirmou que iria votar para substituir, e agora eu posso entender a razão. Eu acho que nós poderíamos ter tido esse voto e poderíamos ter tido de outra pessoa. Eu acho que isso foi uma desgraça realmente. Além disso, eu nunca fui um fã de John McCain, nunca serei. Ele se referia ao senador John McCain, né, um herói de guerra, mas que o Trump, sempre que pode, ele faz uma referência desairosa em relação a John McCain, né? Obrigado, muito obrigado. A missão de Deus.
Nós esperávamos aqui, 4 anos atrás, um milagre sozinho. O outro foi a minha eleição. E agora eu quero um milagre para fazer uma boa parceria com os Estados Unidos para o bem do nosso povo. Bom encontro. Teve a última pergunta aí, né, Maria do Luiz Fernando? Se eu esperava estar aqui? Aí o presidente respondeu, é um milagre eu estar vivo.